Fala feras, tudo bem? Meu nome é Pedro Veríssimo e a gente está hoje pela primeira vez estreando o quadro Papo Tem Jogo. Então eu tô super feliz aqui de estar com meu brother André Menezes e a gente vai falar um pouco mais sobre a história dele e como ele pode ajudar vocês a se destacar no processo seletivo. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente está estreando um quadro aqui dentro do canal, que é o Papo Tem Jogo. E a ideia do Papo Tem Jogo é a gente trazer pessoas aqui que podem ajudar vocês a se destacarem nos processos seletivos, tanto de estágio, tanto de trainee. E a gente vai sempre querer trazer pessoas que tiveram histórias onde eles desenvolveram habilidades que tanto fazem parte da vida deles, habilidades que foram fundamentais ali desde o início da trajetória de cada um deles, e possivelmente aprenderam ao longo da vida e estão fazendo com que eles se tornem profissionais melhores. A gente está aqui com o André Menezes, super bem-vindo, cara. Como que você tá? Obrigado, tô bem. Obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço aí. Bem-vindo, cara. Obrigado. O André já é um amigo meu, ele é uma pessoa que eu conheço fora das câmeras também, super gosto da história. Vocês estão vendo a blusa dele aqui. Tem alguns spoilers dessa blusa aqui que a gente vai falar um pouco ao longo do vídeo. Mas, cara, primeiro queria te agradecer por estar aqui, por compartilhar a sua história. Tem muita gente aqui que tá vendo esse vídeo e vai se inspirar na história e vai aprender muito com ela também. Sem mais delongas, cara, vamos começar. A primeira pergunta é super aberta. Quem é o André Menezes, cara? O que você faz e por que você decidiu fazer essa entrevista aqui com a gente? Boa, bora lá então. Primeiro, obrigado pelo espaço, por essa oportunidade de estar aqui. Meu nome é André, eu tenho 34 anos, eu moro em São Paulo, mais precisamente ali na Bela Vista. Eu trabalho na área de projetos há muito tempo, né? Hoje eu tô no Nubank, que é uma fintech mega conhecida. E lá eu atuo também com gerenciamento de projetos. Acho que além disso, como vocês podem ver aqui, tem uma referência boa, eu amo samba, né? Então acho que na minha carreira aí eu sempre tentei unir os dois, porque o samba é uma coisa que me ajuda a manter a minha saúde mental em dia, né? Mas na parte profissional é isso, né? Então eu toco projetos técnicos já tem alguns anos, passei por algumas empresas de tecnologia, como SAP, a Zendesk, hoje eu estou no Nubank. Boa, legal. Então, esse é o André, pouco. Cara, legal, e é uma baita história. Então você falou algumas empresas aqui e eu queria começar um pouco falando sobre as empresas. Boa. Porque a gente fala muito sobre o processo seletivo e como o candidato pode se destacar. E aí eu queria perguntar para você, cara, como que é a sua preparação, como foi a sua preparação para todas essas empresas que você passou, você falou de Google, falou de Nubank, de Zendesk, o que você olha na preparação do processo seletivo? Assim? Legal, uma ótima pergunta, né? Eu acho que eu fui aprendendo ao longo dos anos, né, a como me preparar. Eu falhei em muitos processos, né? Então, muito. Pô, que legal. Cara. Eu falhei em vários, assim, incontáveis às vezes que eu fui até um processo seletivo e caí. Mas eu acho que sempre que você cai em um processo seletivo, você aprende alguma coisa. Eu acho que isso é extremamente importante. E uma coisa que eu aprendi muito fazendo esses processos é escolher exatamente a vaga que eu consigo realmente trazer algum valor, né? Então, eu costumava ler muito job description ali, então pegar a vaga, ler o que essa pessoa ela vai fazer, qual que é o dia a dia, e aí eu olhava para minhas skills e tentava entender. Falava, putz, como as minhas skills elas se encaixam aqui? Legal. Porque eu acho que quando você vai para um processo seletivo, o mais importante, além de você mostrar que você quer a vaga, é mostrar como que realmente você vai conseguir resolver aquele problema. Porque eu sempre falo que uma vaga aberta é um problema que um recrutador ele tem que resolver. Legal. Então, como que você vai ajudar o recrutador a resolver? Então, como que você vai se encaixar dentro daquela vaga, né? E aí você conseguir contar a história. E eu acho que sempre olhando, né, o que a vaga pede e como que eu consigo contar a minha história, né, ligando a vaga comigo. Cara, legal. Cara, então é isso, assim, um pouco. Cara, muito massa. É bom falar isso. Cada vaga é um problema. Então... É assim que eu encaro. Então, se você conseguir mostrar durante a entrevista que você vai conseguir entrar na vaga e você vai conseguir resolver aquele problema, entre aspas, você vira um candidato forte. E aí você precisa entender, né, de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, de tudo que eu sei, como que eu conecto isso com o que essa vaga pede. Cara, sensacional.
muito bom, cara. E até entrando um pouco nisso, já falando sobre a sua história. A gente eu vou colocar aqui, pessoal, várias matérias que o André já saiu. Vocês vão entender mais sobre a história dele lá, vocês super conseguem conferir. E aí, cara, pegar desde o início, do início da sua vida, em cada processo seletivo, em cada empresa que você trabalhou, quais foram as suas principais soft skills desenvolvidas ao longo da sua jornada e como elas fazem parte de você hoje, cara? Boa, legal. Eu acho que uma skill que eu desenvolvi muito ao longo dos anos foi a comunicação. E eu acho que é uma skill, na minha área, a gestão de projetos é crucial, você tem que saber se comunicar bem, né? Então você tem várias pessoas que você tem que estar se comunicando o tempo todo. E nos processos seletivos que eu fiz também, né? Porque às vezes você tem, às vezes você sabe que você é a pessoa para aquela vaga, mas você não consegue mostrar, você não encontra as palavras certas, né? Então o skill de comunicação, ele é muito chave em várias áreas. Então foi um skill que eu acho que eu fui me adaptando, eu fui entendendo quando suavizar, quando não suavizar. Acho que durante a minha carreira e a minha vida foi um dos principais skills assim que eu consegui ir lapidando. Cara, sensacional. Viu, gente, a gente fala muito sobre comunicação e acho que a preparação para isso que é muito importante, né? Então, cara, acho que envolve muito autoconhecimento, né? Muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre autoconhecimento nessa perspectiva, assim, como que foi desenvolver, o quanto foi importante o autoconhecimento? É uma ótima pergunta, porque eu acho que na vida profissional é importante você saber no que você é bom. Legal. Além de você saber no que você tem que melhorar, eu acho que o mais importante é entender no que eu sou bom, né? Eu, por exemplo, eu demorei um pouco para poder descobrir que eu falei, putz, eu acho que eu sou bom em gerir projetos técnicos, né? Eu acho que é onde eu consigo realmente navegar bem. Então eu acho que é importante a gente tentar entender isso, né? E como você consegue entender isso? Olhando para dentro e pedindo feedback também, né? Então, conforme você vai fazendo algum trabalho, é importante você ouvir, como que eu me saí e tal. E aí você começa a entender aonde que você é bom. Então eu acho que isso também ajuda você a se auto-entender e você a se posicionar no mercado também. Porque aí você começa a olhar as vagas que estão mais casadas com o que você é bom, e aí as suas chances, a chance de você passar aumenta muito. Aumentando. Cara. E fala um pouco sobre as empresas, cara. Qual é o seu histórico aí, o seu longo currículo de empresas e falando um pouco de cada uma delas. Legal. Você falou de transição de carreira também. A posição que você está hoje não foi a posição que você iniciou. Não. Também. Eu tenho 34. Em empresa eu comecei a trabalhar numa agência de viagens, então a minha formação inicial é em viagens. Eu trabalhei numa empresa chamada BCD Travel, acho que a BCD talvez ela seja a maior TMC, que é Travel Management Company do mundo, se eu não me engano, tá? E eu comecei lá como estagiário e eu fiquei muito tempo lá. E lá eu fiz uma transição. Eu era da área de viagens, de humanas, né? E eu fiz uma transição para a área de TI. Cara. Nada a ver, inicialmente parece que não tem nada a ver. Exato. Eu era um cara, né, o curso de turismo é um curso de humanos, eu acho que a gente pode dizer, né? E eu comecei a atuar na área de viagens, então eu era consultor de viagens e tal. Mas eu sempre gostei da parte técnica, eu sempre curti muito a área de TI, coisa de software e tal, não sei o quê. E lá dentro me surgiu uma pequena oportunidade de trabalhar em um projeto mais técnico, e eu curti pra caramba, eu me saí bem. E aí eu decidi que eu ia fazer uma transição. Legal. Assim, na verdade eu não decidi que eu ia fazer uma transição. Na época eu acho que eu falei, putz, eu quero trabalhar com TI. Não, mas isso é muito massa, porque surgiu a oportunidade. A gente fala muitas vezes aqui no canal de... essa é a vaga que eu quero, essa é a vaga dos sonhos, mas não começar diretamente nela, né? Não. Daqui é que você começou em uma vaga, sim, e aí quando apareceu a oportunidade, você se dispôs, se preparou pra entrar nela. Né? E na verdade o que surgiu na época não foi nenhuma vaga, eu lembro que na época assim, surgiu um projeto que era para implementar um software lá na nossa operação, e ninguém queria pegar. Porque era uma bucha. Os caras, não, isso aí, cara, implementar, tal, não sei o que. Eu falei, não, eu quero, porque é a minha chance de aprender o mundo de software. E aí foi onde eu fui lá, aí eu curti, eu me saí bem, e aí eu comecei a me desenvolver e fui fazendo essa transição. Aí fiz uma pós aqui na FIAP, em gestão de TI, para eu poder ganhar mais, né, com esse conhecimento. E aí fiz essa transição. Aí eu passei por algumas empresas de tech, né, Google, SAP e a Zendesk, e hoje eu estou no Nubank. E aí desde lá sempre transitando
em gestão de processos, gestão de projetos, software, sempre nessa linha. Sensacional. Legal. Mais história e transição aí. Acho que o que eu pego de valor é isso, assim. Apareceu a oportunidade, você se preparou e a partir daí você foi se desenvolvendo. Cara, sensacional. Acho que o que eu pego aí é você estar preparado para a oportunidade e quando ela aparecer, você endereçar e geralmente esse problema ali é algo que as pessoas não querem você querer. O fato de você querer foi animal. Mas cara, eu queria passar para um dos temas super relevantes também desse vídeo, que é essa blusa. Acho que tem. Legal. Qual que é a história dessa blusa aí, cara? Bom, a história dessa blusa eu tenho uma graduação em Harvard, né? Então, como eu falei, eu tenho essa formação inicial em viagens, eu fiz uma pós, fiz um MBA na FIAP em gestão de TI. E só que eu sempre tive um sonho de estudar fora. Sempre foi um sonho, mas acho que um sonho mega distante. Né? Eu sou um cara preto de periferia e sempre foi um negócio meio que surreal estudar fora do país. Né? Sim. Mas enfim, ali meados de 2014, 2015 eu comecei a maturar a ideia. Eu tinha um sonho. E aí eu comecei a trazer um pouco esse sonho para a Terra e entender quais são os objetivos que eu tenho que ter para chegar nesse sonho. Você estratificou o sonho. Exato, comecei a planejar. Eu lembro que eu tinha uma planilha Excel real, assim, tipo, cara, se eu quiser estar em Harvard em 2017, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Então, TOEFL, tal. E aí eu comecei a pesquisar. Enfim, Harvard tem várias escolas, tem Medical School, tem Kennedy School, tem várias escolas. Eu estudei na escola que chama Harvard Extension School, que é uma das escolas de Harvard. E eles têm um programa lá que chama Masters of Liberal Arts. E aí você escolhe um foco. Eu escolhi em administração. Então eu escolhi o curso e aí eu fui entender como que era o processo de application. É um processo, acho que muito comum, né? Assim, acho que de todas as faculdades americanas deve ser praticamente a mesma coisa. Então, TOEFL, você faz algumas outras provas, você manda todo o seu documento, toda a sua vida para lá. Toda a sua vida, né? Não é, sei lá, um currículo que você faz normal. Não, você manda o currículo, aí você manda todo o seu histórico escolar. Então você manda o histórico do ensino médio, histórico da faculdade, histórico da pós que eu tinha feito. Só que isso não é o histórico em português. Eu lembro que eu tive que ir na faculdade pedir o histórico em um documento selado, o envelope tem que estar selado, tem que ter um selo, e aí você manda pra lá. Porque é meio que pra garantir que você não tá fazendo nenhuma alteração. Justo. Então eles selam e você não manda pra faculdade, você manda pra uma empresa que Harvard indica que eles vão traduzir pro inglês e ver se realmente aqueles créditos valem. Legal. Então é um processo que demora, é bem burocrático. Tem que ter muita paciência, porque imagina, você mandar uma carta daqui para os Estados Unidos demora, sei lá, cara, uma semana para chegar. Exatamente. Então, eu fiz todo esse processo, e aí esse curso, então, é um curso que ele é composto de 12 matérias, são 48 créditos, sendo que alguns créditos você tem que fazer lá no campus, você tem que morar em Boston. Legal. E uma das partes, além do TOEFL, né, o TOEFL é uma prova que mede o teu nível de inglês. Pelo menos a área que eu fiz era considerado o teste mais difícil que tinha, hoje eu não sei como que tá. Sim. Ele vai de 0 a 120, eu consegui tirar 108, assim, foi uma nota meio surreal pra mim. Foi, mas obrigado, mas eu estudei demais. Depois vale a gente fazer conteúdo sobre o TOEFL. Boa, vai. É uma das coisas legal. que quando a gente fala mais de estudar fora, conforme você vai evoluindo na carreira, é algo necessário, né? Muito. E não só ter o inglês, mas endereçar o seu nível de inglês através de um teste. Muito. Mas animal, deu ideia pro vídeo. Boa. Vamos lá. E aí, enfim, esse curso ele tem uma particularidade, são 12 matérias. Imagina assim, você mandou o TOEFL, você mandou vários tipos de documentos, você fez algumas provas internas de Harvard, tal, beleza. Dessas 12 matérias, 3 você tem que fazer antes de você aplicar. Então eu fiz microeconomia, contabilidade e organizational behavior. Tá. Você faz a matéria antes de entrar. Antes de você ser aceito. Antes de ser aceito, você faz. Porque é uma forma deles medirem se você vai conseguir acompanhar o resto do curso. Isso é bom. E só que são 3 matérias muito difíceis, cara. Assim, microeconomia em português
já é difícil. Eu fiz em português, o meu diploma de economia eu fiz então em português. Você sabe o que eu tô falando. Você imagina você fazer microeconomia em inglês para um cara que era de humanas. Então, pra mim foi muito difícil. E assim, você tem que fazer as 3, você tem que manter um GPA entre 3 e 4. O GPA é uma média entre as 3, né, matérias. Então, tipo assim, você tem que tirar um A, um A- e um B+. Você tem que ter uma média boa. Legal. Depois que você fez as 3, conseguiu a média, aí você aplica. Legal. Aí você tem um deadline, você aplica. E aí eles recomendam você mandar uma carta por que você quer fazer o curso. Tipo, o que você vai levar de valor, o que você já fez na vida, como é que é a tua carreira. E também uma carta de recomendação de algum professor e tal. E aí, como eu já tinha feito essas 3 matérias, eu pedi para um desses professores escrever para mim. Cara, mandei e, putz, graças a Deus recebi a carta de tipo aceite. Nessa parte é tipo filme mesmo, eles mandam pro correio. Você vai ser envelope grande, você vem tipo um documento gigante lá, um envelope, vem a carta dentro, ó. Tipo, a gente aceita, papapá. E aí é você continuar. Então aí eu tinha mais 9 matérias pra fazer. E aí eu morei lá em 2017, eu fiz algumas matérias, algumas você tem que fazer no campus, então eu fui no summer, no fall. Foi incrível, assim, conviver ali no campus, né? Deixa eu perguntar, como que é lá? Né? É incrível, assim, e assim, eu acho que o mais incrível, além do campus e da faculdade, toda a estrutura, são as pessoas que você tem esse privilégio de você conversar. Eu tive aula, por exemplo, com um professor que chama John Paul Hollard, acho que é assim a pronúncia. Ele foi assistente ou secretário do Obama durante as eleições. Então ele compartilhava com a gente histórias. Então assim, você tem essa oportunidade de você não só estar num campus de uma faculdade que, putz, mega gigantesca, mas também de trocar ideias com pessoas que são brilhantes, assim. Então foi uma experiência incrível. E aí eu continuei, fiz o curso inteiro. Eu acabei no final do ano passado e esse ano eu fui pra lá e eu me formei, tem toda a formatura. Aí é tipo Vou botar filme. a formação aqui agora. Boa. Aí é tipo filme mesmo, tipo filme, quando você vê aquele filme americano. Na formatura teve, dentre os speakers, tinha a Jacinda, que é a primeira ministra da Nova Zelândia, e vários outros speakers, assim. E aí é meio que assim, parece filme mesmo, né? Inclusive minha ficha ainda tá tipo caindo, assim, porque realmente é um negócio grande, assim. Então foi uma conquista, assim, um sonho que deu certo. Cara, parabéns, cara. Obrigado. E vale muito a pena, né? Imagino. Vale, cara, assim, valeu muito tipo, a pena, assim, tanto esforço quanto investimento de horas, de recurso financeiro. Porque é um investimento não só de recurso financeiro, mas também de tempo. De tempo, imagina. Eu tive que abdicar de muita coisa. E com uma pandemia no meio, né? E com uma pandemia no meio. Então, durante a pandemia foi mais difícil ainda. Então, tudo foi muito, assim, foi uma jornada longa, difícil. Mas eu tive muita ajuda, assim, então tem muita gente que eu sou muito grata até hoje, que durante esse tempo ou me ajudou numa matéria de economia, ou me ajudou numa matéria X e tal. Então, enfim, mas legal, valeu hoje, assim, eu acho que valeu super, super a pena. Cara, sensacional, obrigado por esse papo, acho que tem muita gente que está assistindo aqui que tem sonho, ou que passou a ter, depois de falar. E pra já fechar, depois eu vou colocar aqui, pessoal, vou falar todas, vocês leem toda a história do André, é incrível, ele saiu em todos os veículos e a gente tem super sorte de estar aqui com ele dando exclusiva pra gente no canal. Mas a última pergunta, cara, o que você fala pra galera que tá assistindo aí, que tá começando, principalmente pra galera preta que tá vendo esse vídeo e que tem um sonho, que tem um objetivo e que precisa de uma referência e hoje você sem dúvida é uma referência. O que você dá de dica, de conselho, de meta, enfim. Boa. E eu acho que esse é um ponto legal, igual você falou, né? Depois que eu me formei, alguns veículos contaram a minha história. Eu acho extremamente importante para você criar uma referência. Eu tenho 34, quando era novo não tinha referência preta, né? Eu lembro que eu ligava a televisão, tinha Malhação e toda a televisão era branca, então eu não tinha referência preta. Então o fato, assim, eu gosto de contar a história muito porque eu acho que cria essa referência, né? Eu acho isso extremamente importante, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar também que eu acho que não é um exemplo de meritocracia, né? Assim, não é, muita gente fala, tá vendo, é só você estudar, é só você trabalhar que você chega lá. Não é bem assim.
eu tive que abdicar de muita coisa, né? Eu trabalhei na feira, eu perdi minha mãe muito cedo, eu não consegui viver o luto porque ou eu vivia o luto, ou eu trabalhava, ou eu estudava. Então o custo que eu paguei foi muito alto porque eu não tive essa oportunidade lá na base, né? Então eu tive que basicamente construir ela e o custo é extremamente alto. Enquanto a gente sabe que tem outras pessoas que têm muito privilégio, que já conseguem na base ter a oportunidade de ter essa condição. Mas voltando ao que você me perguntou sobre dica, eu acho que o autoconhecimento é importante demais. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para entender do que eu gostava, isso para mim demorou muito. Então eu fui entender que eu gostava de TI porque eu comecei a trabalhar numa empresa que teve uma oportunidade. Então eu acho que a dica que eu deixo é fale, né? Então tente se conectar com pessoas que trabalhem na área que você tem interesse e tenta entender como que é aquele dia a dia. Porque eu acho que isso ajuda muito você a dizer, putz, eu acho que a área de recursos humanos é uma área que eu gosto. Deixa eu encontrar alguém, né, que trabalhe lá. E hoje em dia a gente tem rede social, eu acho que é mais fácil. Você pode ir lá no LinkedIn, pesquisa alguém que trabalha na área, manda um DM e fala, eu queria bater um papo, ter um interesse em entender como que é a tua área. Sei lá, de 10 pessoas, 2, 3 vão com certeza te responder, sempre tem gente aberta a ajudar. Eu acho que isso é um passo mega importante e eu acho que é aquele passo meio clichê, mas de acreditar, né? E eu lembro que tem uma coisa que o Denzel Washington ele falou em uma das palestras dele que eu vi, que ele fala que não adianta a gente só ter sonho, mas a gente tem que sonhar e tem que também ter objetivo, porque o sonho sem objetivo, ele é só um sonho, né? Então você tem que sonhar, você tem que ter objetivo, tentar ter algum planejamento. E eu acho que outra coisa importante também, isso eu faço até hoje, eu peço muita ajuda. Eu não tenho problema em me sentir vulnerável, em me mostrar vulnerável. Eu sempre pedi ajuda na minha vida inteira e eu peço até hoje. Acho que ninguém chega em nenhum lugar só. Sempre vai ter alguém puxando a sua mão em algum momento. Então eu acho que é muito importante você pedir ajuda. Falar, cara, eu preciso de ajuda para fazer isso, preciso de ajuda para fazer aquilo. Sempre vai ter alguém disposto, né? Então eu acho que é isso, eu acho que essas são as dicas assim, que eu dou, mas acho que acima de tudo isso, tentar sempre acreditar e tentar ter um foco, né? Tentar entender o que você gosta, o que você quer fazer e é isso. Cara, incrível. Show. Parabéns, cara, pela história. Obrigadão. E eu assino embaixo em todos os pontos aqui, adicionaria só um que você falou durante a entrevista, que é justamente traduzir isso, pegar o sonho e traduzir isso em etapas, uma planilha de Excel, assim, isso é muito prático. Então, você que viu o vídeo agora e fala o que eu faço agora, óbvio que é uma história que tem um caminho muito longo, vocês já viram muito claro, mas tem uma coisa que é muito simples aqui. Tem uma coisa que é muito simples aqui, que é uma planilha de Excel com as suas metas e você organizar isso em longo prazo. Você não pensar só agora, pensar em longo prazo. Sim, é animal. E eu acho que é quando, por exemplo, quem corre maratona vai saber, se tiver alguém assistindo que corre maratona, você não começa a correr uma maratona de 42 quilômetros, né? Você começa correndo 2, 4, 5 e você vai, né, evoluindo. Então, o sonho ele pode ser enorme, você pode ter o sonho que você quiser, acho que você tem que ter o sonho que você quiser, mas você tem que ter pequenos, né, passos até para você celebrar esses passos, você continuar motivado até você chegar lá, sabe? Até chegar lá, é isso aí. Até vencer o jogo. É cara, isso aí. Obrigado e não tem dúvida que ainda tem muita coisa nessa história e esse é só o começo, literalmente. Acho que tem muita coisa que você ainda vai fazer. Fico super feliz. Como que a galera te acha agora, cara? O pessoal boa. Agora. Eu tenho Instagram, @amenezes88. Vamos colocar aqui também. Maravilha. LinkedIn, pode adicionar também? Pode, LinkedIn, deve estar como André Menezes, depois eu te dou o link lá também. Pode me adicionar lá. Adicione o André, pessoal, se vocês que tiverem interesse, porque é uma história super massa, tem muito mais coisas por trás para aprender, para evoluir. Pergunta e peça ajuda, ele deu uma dica aqui, galera que tá vendo, fica super à vontade, né? Total. Porque tem muito jogo pela frente e a gente não vai em nenhum lugar sozinho. Então, obrigado, cara. Imagina, obrigado a você, irmão. Eu sempre termino o vídeo falando, te vejo no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Show. E acho que você chegou no pódio, cara. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, irmão. Tchau. Valeu, Fera. Tchau.